Liga da Escrita, episódio 6. E você que ainda não entendeu o nome, claro, Liga da Escrita é uma clara alusão à Liga da Justiça, porque nós, eu e Henrique, Super-Homem e Batman, acreditamos fortemente que escrever é um superpoder que te permite exorcizar fantasmas, vender cursos online, criar podcasts, filmes, músicas e séries, que é o assunto de hoje. Olha o sorrisinho aqui na cara dessa criança que estava aqui esperando ansiosamente por esse episódio, no qual compartilharemos nosso top 5 de séries e o que elas nos ensinam sobre a escrita. Sim, uma série começa com a escrita, como um filme, entre outras coisas. Meu parceiro HC Henrique Carvalho. Antes de começar aqui com o top 5, para gerar uma antecipação ao que eu aprendi com você, duas perguntinhas, vai. Primeiro, quando o Henrique vai ver uma série, ele está onde? Ele está no laptop, está no sofá, está no iPad, está na cama, está na sala, está com a pipoquinha do colo, está só com uma água, está com um cafezinho. Eu quero saber o momento série do Henrique. Como é que é, por favor? Bora, então. Cara, eu não tenho televisão no quarto. Para mim, quarto é um lugar muito sagrado. Então, zero TV no quarto. Então, sofazinho, sala, uma televisão, zero acesso à TV aberta, só Netflix, HBO, na streaming. Agora, café, pode ser vinho, pode ser café, pode ser água, pode ser gin, pode ser cerveja, pode ser o que for, depende da série, depende do momento. Mas acho que não tem nada melhor do que uma sériezinha assim à noite para fechar o dia, relaxado no sofá, não tem preço. Então, E é aí eu mais ou ia te menos perguntar, e essa isso. pergunta não é assim sem fundamento, vou te explicar o porquê dela. Você já conhece a energia, você pode chamar de ansiedade, que corre nesse corpo aqui. Então, para eu ver série à noite, eu tenho que selecionar. Para mim, série à noite tem que ser tipo um Friends, um Fresh Prince of Bel-Air. Agora, se eu for ver de noite tipo um Prison Break, cara, eu vou ter dificuldade de relaxar. Existe, no seu caso, uma preocupação com o que você vai ver impactar o seu descanso, ou pode vir o que for que tá tudo bem? Cara, eu gosto de ver séries assim com muito sangue, violência, e principalmente à noite. Então, pode afetar, às vezes, o sono. Às vezes acontece, né, de você tá vendo algo meio violento e aí ter um pesadelo, né, de violência. Inclusive, cara, acho que uma boa temática para alguns episódios no futuro são sonhos repetitivos que temos enquanto dormimos, porque eles querem dizer muito sobre a gente. Famoso, cheguei no colégio pelado. Aposto que você já teve esse aí no caso. Cara, eu nunca tive, mas do dente, assim, sem dente, sabe? Gente, é clássico, é. Sem dente é complicado. Mas, só para gerar antecipação, eu tenho 3 sonhos repetidos há muito tempo, desde que eu tinha, sei lá, uns 15, 18 anos. Eles repetem, não é sempre, não é toda semana, mas de uns 20 anos para cá, mesmos sonhos se repetindo. Bem interessante. A gente pode entrar no assunto futuro aí sobre isso. Mas Mas você pode me contar hoje quando acabar o episódio, né? Porque, pô, eu não... não. Foi mal, vou ter que ativar essa ansiedade aí. A gente fala. Mas, então, cara, gosto de séries violentas, com muito sangue, com muita batalha, tiroteios de preferência. Então, é meu estilo de série. Não, excelente. Eu vou te falar que, para mim, esse é um conflito, assim, porque tem muita coisa que eu gostaria de ver, inclusive no gênero de suspense e mistério, assim, que às vezes até esbarra em alguns elementos de terror, mas que eu evito ver justamente por isso. Então, tenho trabalhado muito essa ansiedade em terapia, porque, cara, eu quero ter mais qualidade de vida, né? Eu quero poder ver as coisas que eu gosto, até o que eu quero falar um pouco no final, na parte do que estamos vendo e lendo, e entre outras coisas. Eu voltei a ver esporte de noite. Durante muito tempo eu parei, justamente por isso. Eu vou entrar nesse assunto um pouco mais na sequência. Mas peraí, só mais uma minha antes de começar o top 5, vai. Vai. A primeira série que te despertou para esse universo, a minha. Você lembra que eu comecei a gostar de YouTube nos episódios que a gente fala um pouco
sobre música no final, porque tinha uma menina no curso de inglês. No colégio, tinha uma menina que amava Friends, e a minha primeira série que eu vi na minha vida foi Friends, muito por causa dela. Assim como o YouTube não funcionou, a menina foi, mas a série ficou. E eu quero saber, no seu caso, aí, qual foi a primeira assim, que te marcou na tua vida? Episódio 7, Desilusões Amorosas do Arnaldo no seu passado. 2 horas e meia. A gente chama a terapeuta para mediar a sessão aqui. Ai, cara. Mas a primeira série, engraçado isso, porque eu sempre fui muito de filme. E acho que eu entrei muito devagar. Quando todo mundo falava de Netflix, né, de assistir Netflix e tal, eu não assistia. Sinceramente, no passado eu achava assim, cara, eu tenho tanta coisa para fazer, de projetos, de empresas, né, que sinceramente eu pensava, série vai ser perda de tempo, porque eu sei que se eu começar a assistir, eu vou querer fazer o binge watch, né? Vou assistir, maratonar a série, e quando eu vou ver, já passaram dias e dias e dias, e os projetos ficaram parados. Então, a primeira série que me fisgou, que inclusive acho que foi a primeira série que eu realmente dei atenção, assim, de cara, vou ver de fato, e não ver um episódio aleatório e paro, foi Game of Thrones. E eu peguei Game of Thrones na 4ª temporada, para tu ver o quão depois eu cheguei a assistir séries. Então, Game of Thrones foi uma delas. Caramba, bem mais contemporânea mesmo. O meu foi com Friends, e eu confesso que eu sinto um pouco falta daquela época na qual tinha uma série que todo mundo falava. Hoje eu me sinto um pouco assim, assoberbado com tanta opção e tanta até obrigação de você ter ter visto tudo para poder participar ali do métier da galera nerd, que eu me sinto, obviamente, parte atuante. Bom, dito isso, vou rufar os tambores já, mas quero saber se você pode começar aí com a tua quinta. Pode rufar? Bora, Então, bora. peraí. Top 5, Sem quinta nada de série. falar. Não teve nada? Aí no co-work a galera deve estar assim, meu Deus, o que esse cara louco tá fazendo? E aqui na gravação, zero Nada. barulho. Número 5. Conta pra gente aí que eu tô muito curioso. Cara, número 5, já começo com uma série te agradecendo, porque uma série que você me recomendou entrou no meu top 5. Qual que é? Ferrou. Perdi a aposta. Tô A gente falando que ia apostou, ter? a gente Tô apostou falando. aqui antes. Eu falei que não ia ter overlap, que não ia ter nenhuma série repetida. Ele falou que ia ter. É uma série alemã? Alemã? Bom, tem, Não sei, é. é de esporte, tem o campeonato alemão, mas Ah, é não! futebol. Então não! Valia isso? Hã? Valia isso? Vou ter que mudar a lista aqui agora em tempo real, então. Como assim valia isso? É uma série, né? É uma Caraca, eu série, pô, esqueci. claro. É uma Fala, série. fala. All or Nothing. Tudo ou nada. Vou ter que mudar minha lista, mas continua. Falei. É uma série, cara. Tu me recomendou. All or Nothing é Amazon Prime, né, se eu não me engano. Tudo ou nada. E é uma série em que, a cada ano, eles contam os bastidores de um grande time de futebol. Podemos ser a seleção brasileira. Tem uma temporada que é a seleção brasileira. Essa série é muito diversificada, porque tem futebol americano, tem hockey também, tem um monte de coisa, mas eu só vi de futebol. Eu só vi os episódios e você falou assim, cara, não perde esse. E eu sou fã do Pep Guardiola, do José Mourinho, então eu fui direto ali, ó, José Mourinho e Pep Guardiola. José Mourinho na época do Tottenham, do Spurs, e o Pep Guardiola, Manchester City. E eu começo dizendo aqui que eu sou fã de documentário/séries sobre esportes. Mas não pelo esporte em si, pela ação, mas sim pelo jogo por trás do jogo. Porque quem pratica esporte sabe que a técnica, inclusive no empreendedorismo, na escrita, a técnica, você consegue ter níveis muito similares. Né? De um jogador é técnico muito parecido com o outro. Só que o jogo, o mindset, né? O jogo mental, ele é o que faz um jogador se tornar uma celebridade, um top player,
e um outro jogador ser, entre aspas, apenas um jogador. Tipo, é mais um no time. E eu me interesso muito pelos aspectos de liderança, né? Já que os treinadores têm que exercer muita liderança, os jogadores no seu papel de encarar momentos em que tá 2-0 contra eles, faltam 10 minutos e tudo tem que acontecer. Eu adoro esses momentos, sabe, de resolver a parada. Me lembra muito quando eu tinha 18, 19, 20 anos, que eu jogava futebol 3 vezes por semana. E, cara, não tinha sensação melhor naquela época do que você fazer um gol faltando, tipo, 5 segundos, 10 segundos. E o time inteiro vem correndo atrás de você. Tipo, cara, você conseguiu fazer a gente ganhar, a gente vai ficar aqui no jogo, a gente vai para a próxima fase, porque você marcou o gol da vitória. Algumas vezes eu tive essa felicidade e é viciante a adrenalina que você sente. E o senso de, caralho, eu ajudei esse grupo a seguir em diante. Então, All or Nothing, vou dizer aqui o porquê que eu gosto tanto dessa série, porquê que eu gostei tanto. Detalhe, não vi ela toda, como eu falei aqui, vi os episódios mais de José Mourinho e do Pep Guardiola. E, cara, eu preciso falar aqui sobre José Mourinho. Eu preciso falar sobre essa personalidade. É uma figura, né, cara? Meu Deus. De longe, você pode olhar assim, quem não conhece, cara puta arrogante, queixo todo pra cima. Ele diz, né, que ele se define como a special one, tipo, ele já ganhou 3 Champions Leagues, então ele se acha, tá num patamar, né, superior aos outros técnicos. Ele zoa, inclusive, muito com, acho que é o Wenger, que era o antigo técnico do Arsenal durante muito tempo. Isso. Que ele era o campeão de fracassos e o Mourinho era o campeão de sucesso. Eles brigavam muito na época. Só que por trás dessa personalidade arrogante, agressiva, tem um cara que realmente sabe ser líder. E gostando ou não da personalidade dele, e eu gosto, só para dizer, eu gosto da personalidade dele, é possível aprender muito. E eu vou trazer alguns exemplos aqui que eu acho que vai enriquecer muito nessa nossa conversa, sobre episódios que marcaram, frases ou aspectos da série que, cara, é por isso que eu gosto tanto dessa série. Eu vou começar aqui com um momento que eu fiquei vidrado, assim, assisti várias e várias vezes. Sabe quando você... Série, geralmente você vai, às vezes você volta uma vez, mas teve uns momentos que eu voltava várias e várias vezes. Cara, isso aqui é uma lição para a vida. Situação. O Tottenham, treinado pelo José Mourinho, estava com um time fenomenal e perdeu de um time assim que era tipo, estava prestes a ser rebaixado. E você imagina que, pô, um time que era para estar no G4, nos 4 primeiros, perder para um time que estava lá nos últimos 4, tem algo errado. E aí, chega no vestiário após o jogo, eles perderam de 2-1 o jogo. Um jogador pega a garrafinha d'água e joga no chão com muita força. Smash nela, pum, bate no chão. E aí começa uma discussão em que um outro jogador fala: "Ô, o que tá vendo aí? Tipo, nomeia então quem fez merda no jogo." E aí fica aquele negócio assim de não vou dizer, foi o time, nananã, e o cara, um começou a zoar o outro, quase partindo pra briga, e o Zé Mourinho lá, tipo, braço cruzado, só observando a situação, e calmo. Ele espera a poeira baixar, coloca a mão num dos jogadores e fala o seguinte: "Eu adorei que vocês fizeram isso, porque é um sinal que vocês se importam com o time. Se a gente perde, tá todo mundo aqui feliz, tem algo muito errado." Então já começa aí. A briga não era algo ruim, a briga era algo bom. E ele fala: durante um período do jogo eu não entendi o porquê que a gente perdeu. A gente tinha 65% de posse de bola. A gente, individualmente, tem jogadores muito melhores, mas a gente perdeu de 2-1. Por que isso aconteceu? E ele fala: porque nós somos muito bonzinhos. Nós somos muito bonzinhos. A gente perdeu porque quando a gente teve a possibilidade de fazer gol, o que o time adversário fez? Fazer uma falta na transição, na saída de bola da defesa para o ataque,
O último adversário ia lá e fazia uma falta, levava um amarelo e cortava o contra-ataque. E com isso o Tottenham não conseguiu ganhar o jogo. Ele fala, galera, para a gente ganhar o campeonato, a gente tem que parar de ser bonzinho. E aquilo caiu como uma luva, assim, para mim. Porque muitas vezes eu me vejo numa situação até de empresa, né, de, cara, acho que eu tô sendo muito bonzinho. Eu preciso vestir um pouco mais essa máscara de fazer a falta no momento certo. De ter mais, como ele chama de malícia, a malandragem natural de cariocas como a gente. Então aquilo, cara, pô, foi um ensinamento assim que ficou, que eu precisei, inclusive, marcar uma reunião com o meu time inteiro, 12 pessoas aqui na empresa, para aprofundar nesse tema. Gente, em teoria, tá tudo certo aqui na empresa. Na prática, tá tudo errado. Resultado é resultado. Você ganha ou perde. Campeonato você ganha ou você perde, ponto final. E isso que eu acho tão formidável nos esportes. Ele é um jogo que tem um placar. É um jogo finito. Na nossa vida, é um jogo infinito. A gente pode sempre melhorar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Não tem, né? Não tem fim. Só que eu precisei falar com o time, e essa foi a lição que a série me ensinou, que eu pratiquei na vida pessoal, que a gente estava sendo muito bonzinho, que a gente não estava sendo agressivo o suficiente para poder vender, que a gente estava muito preocupado mais, essa é a minha visão do meu time, de agradar uma audiência, de ser percebido como, nossa, somos bons educadores, tá ok, mas e as vendas? Como é que estão? De que adianta a gente ser muito elogiado, ser referência, mas quando vai olhar o financeiro, o balancete, lá no final, a última linha, lucro, e tem um menos na frente. Num mês que a gente teve aqui de prejuízo, R$48 mil. De que adianta? E eu tive que fazer uma discussão assim com eles, que eu me aproveitei, me inspirei, né, na personalidade do Mourinho, porque ele inclusive fala, que é essa outra lição que eu queria trazer aqui desse episódio, dessa série, que num time deles tem 3 valores que são inegociáveis: coragem, honestidade e família. E numa empresa, em qualquer relação, você precisa ter valores inegociáveis. Seja um relacionamento amoroso, seja um relacionamento com pessoas da empresa, colegas de trabalho. Eu falei, coragem, esse eu copiei dele, coragem, porque a gente tem que ter coragem de fazer algo novo. Não dá para usar as mesmas estratégias de 5 anos atrás e achar que a gente vai ter resultado diferente. Isso é burrice. E eu percebi que a gente estava muito numa caixinha, principalmente na parte de social media, na parte, né, de comunicação com o público. Porque já funcionou muita coisa, mas redes sociais mudam o tempo todo. Então, coragem para trazer algo novo, uma comunicação nova, comprometimento e companheirismo. Então, comprometimento com o resultado. Companheirismo diz, vamos estar junto, vamos chamar o time junto para buscar esse resultado. E aí ele também usa uma frase, várias frases aqui dele, que chegar numa final, ser elogiado, ser recomendado, isso não é história. Vencer é a história. Ninguém vai lembrar de times que pareciam jogar muito bem, jogavam muito bonito, mas e aí, não ganhou. Em teoria, o Brasil, nessa última Copa do Mundo, estava jogando bonito. Aquele gol lá do Richarlison, né, do scissor kick, né, o chute lá da tesoura dele, do primeiro jogo. Que coisa linda. Só que não fez uma falta na transição lá com o jogo da Croácia e tomou 1-1 no final do jogo, de bobeira. Era só fazer uma falta. Era só fazer uma falta, tomar um amarelo, e a gente estaria na semifinal com a Argentina. Páreo duro. E para terminar, eu sei que estou aprofundando aqui nessa série, mas, cara, esse episódio de série é perigoso, porque a gente pode ficar 2 horas sem querer. A última lição dessa série. Prometo que é a última. Tem uma conversa que, se eu não me engano, é o Mourinho com o Dale. Eu não lembro os nomes
dos jogadores, mas é o número 10 do Tottenham. Dale, Dali, acho que é Quem? Dali. Ah, não, é o Dele Alli? Dele Alli, isso. Dele Alli. E, pô, o cara é uma celebridade. Muito novo. Ótimo jogador. Só que a performance dele tá boa. Mas você espera de um cara como esse, um Neymar, um Messi, um Mbappé, que ele esteja numa performance o quê? Excelente. E ele fala o seguinte. Ele diz o seguinte aqui, ó. Até anotei essa frase. Ele fala que, cara, não estaria aqui, eu não estaria aqui se eu não acreditasse em você, se eu não confiasse em você. Então, eu só peço que você confie em mim. O dia que eu não estiver feliz ou acreditar em qualquer pessoa do time, você não vai sentir, tipo, não vai ser um feeling. Você vai saber exatamente de mim que eu não estou satisfeito contigo. E um jogador desse, muitas vezes ele sabe o que tem que se fazer, mas a cabeça dele pode estar em outro lugar. Então, ele chega e fala, sabe qual é a diferença de um top player, de um jogador como um Neymar, um Messi, um Mbappé, de um jogador com um top potencial, um top player versus um top potencial? É consistência versus momento. Um jogador com potencial, ele tem bons momentos, mas ele não é consistente. Um jogador top player, ele é consistentemente muito bom. Ele chega e fala, eu não espero que você seja o melhor toda a partida. Não sou eu que vai demandar mais de você. Ninguém, só você. Você precisa demandar mais sobre você. Ele fala, hoje eu tenho 56 anos, você tem 20. Tipo, time flies. Tipo, a vida vai passar muito rápido. Aproveita esse momento que você tem agora. Não joga isso fora. E aquilo também ficou para mim, cara, isso aqui é um discurso para eu ter com o meu time. Eu me vejo muito como o treinador, sabe, do meu time. E eu preciso chegar para eles e falar isso. E falei, inclusive, individualmente para alguns. Eu não posso demandar mais de você. Só você pode demandar mais de você mesmo. E faz isso agora porque a gente está no melhor momento para fazer acontecer. Daqui a 5 anos, a gente não pode olhar para trás e se arrepender do que não fez. Então, eu não espero que você seja o melhor toda semana, todo post novo, todo texto novo, mas eu preciso que você demande mais sobre você. Prometo, ponto final. Cara, tá louco, sabe? Eu tô aqui porque na minha cabeça, e eu acho que eu tô errado, o All or Nothing era um documentário. Então, eu não coloquei na minha lista, mas se eu fosse colocar, ia ser o primeiro lugar. Eu sou apaixonado por essa série. Eu já vi mais de uma vez também cada uma delas. Sobretudo a do Mourinho do Guardiola. Eu fico muito feliz de saber que isso te tocou, a ponto de você usar isso como exemplo para falar com o teu time. Fico muito feliz mesmo. E só para complementar um pouquinho, porque se eu falar tudo também vai ser um episódio só de All or Nothing. É impressionante como você tem ali dois caras que são rivais, né? Inclusive foram rivais durante anos no Barcelona e Real Madrid. O Guardiola no Barcelona e Mourinho no Real Madrid. Dois puta líderes com estilos completamente diferentes, né? Então, só para finalizar mesmo assim, os dois são... Você pode ser um bom líder de várias maneiras. Bom. O Guardiola tem uma maneira, o Mourinho tem outra. Se você quer entender quais maneiras são essas e qual seria a sua, All or Nothing, Tudo ou Nada, na Amazon Prime. E aí, só para fechar, já que você gosta do Mourinho, tem um documentário na Netflix chamado The Playbook. E quem produziu... Nem fala. Nem fala. Já corta, calma. Já entendi. Mas você vai falar sobre essa série ou não? O quê? É uma das suas? The Playbook é uma das suas? Não. Então segura. Já entendi. Já entendeu? Segura. Só vou falar uma coisa. Depois eu falo, mas tem um negócio do Mourinho nessa série que é muito louco. Não sei se você lembra. Depois a gente comenta. Enfim, cara, assim, eu tô muito feliz de saber que essa série te tocou. E ela é muito especial para mim. Eu não consegui falar sobre ela com muita gente, porque ela é muito nichada. Então, poder trocar contigo sobre isso é realmente um privilégio. Dito isso, vai falar... Top 5. Hã? Seu top 5 agora, qual que é? Vai rufar o tambor aí? Não vai sair no Zoom, então tá rufado.
Cara, difícil, porque as 4 primeiras eu não tive dúvida. A quinta eu tive alguma, mas até para honrar a minha camisa aqui, e para também poder honrar o nome do programa, não é Smallville, pelo amor de Deus, tá? Eu vi tudo, mas eu sei que foi um excesso de uma pessoa completamente doente pelo Super-Homem. Smallville é bem ruim, embora eu tenha visto todos os episódios e tenha os DVDs. Demolidor, cara. Quinto lugar, Demolidor. Série da Marvel, que originalmente estava no Netflix e agora está na Disney Plus. E eu escolhi essa série muito em homenagem ao meu amigo Henrique, e que bom que ele também escolheu a dele quinta em minha homenagem, ao Anotem, uma troca muito linda, porque essa série tem um recurso de escrita que esse rapaz aí me ensinou, que é o momento de respiro, né? Que é quando você começa o teu texto ali, empilhando o gatilho, falando da dor, pô, a escola não te ensinou a escrever, e você está fazendo lá, calma, tá tudo bem, também aconteceu comigo. Cara, isso num texto é muito importante. Porque você tá ali, começa o texto, você conta uma história, fala da dor, a pessoa se identifica, de repente tá assim, calma, tá tudo bem. A escola não te ensinou a escrever, só te alfabetizou. Também aconteceu comigo. Vem cá, me dá a mão, que eu vou te mostrar o caminho. Isso num texto, cara, é fantástico, porque se você continuar naquele ritmo que você começou, um ritmo que você vai ter que eventualmente voltar para ele mais para o final, o teu leitor vai falecer, né? de tanta antecipação, e tanto mistério, e tanta dor, e tanta urgência. Então, no texto, tem que ter um momento no qual você dá a mão para ele e fala assim, calma, tá tudo bem, a culpa não é sua. Eu também passei por isso, e deixa agora eu te ensinar como é que você sai do outro lado. Cara, o Demolidor faz isso de maneira surreal. Não sei se você viu o Demolidor. Então temos um overlap por enquanto, Henrique tá ganhando. Cara, eu te aconselho do fundo do coração ver Demolidor. Você que gosta de série um pouco mais violenta, assim, as coreografias de luta do Demolidor são absurdo, nível John Wick, e elas são sempre intercaladas por algum diálogo muito interessante. O ápice disso, para mim, é uma cena na segunda temporada, na qual o Justiceiro, que faz parte da série, depois ganha uma série independente de tão bom que é, o Frank Castle, né, que é o Justiceiro, ele é espancado pelo Rei do Crime, que é o vilão da série, e ele senta numa lanchonete americana, aquela típica que os caras pedem café e ovos com bacon, e vê a mulherzinha assim, com um cafezinho para servir, com a namorada do Demolidor. E ela começa a reclamar do Demolidor, não, porque ele é muito misterioso, ele não me dá atenção, ele não é presente. Eu não sei. E aí, quando ele fala isso de propósito, né, a moça chega com café, aí ele fala pra garçonete, não precisa servir café para ela, não. Porque a xícara dela já tá cheia de bullshit, né? Já tá cheia de merda. Porque olha o que ela tá falando. Aí ele fala assim pra ela, ele fala, cara, olha só, eu fui casado durante, sei lá, 30 anos, eu fui pra guerra, e quando eu voltei, meus rivais mataram toda a minha família. E a minha mulher, ela pisou em mim, ela cortou o meu saco em pequenos pedaços, ela cuspiu na minha cara, xingou minha mãe, e eu daria meu braço para ter ela aqui do meu lado de novo. Cara, é foda essa cena. E ela vem logo depois de uma porradaria insana. Então, assim, você é atraído pela ação e logo depois a série te coloca ali de fato qual é a temática dela, que são as relações humanas, sabe? Então, esse momento de respiro que tem nos teus textos, que eu tento fazer nos meus, Demolidor sabe fazer com maestria. Para mim, é a melhor série de heróis já feita, já feita. Tomara que Demolidor faça parte do universo cinemático da Marvel, porque o personagem é muito bom, o ator é incrível. Em vários momentos isso acontece, a ação seguida de um momento muito íntimo de reflexão, e esse, para mim, é o melhor de todos. Demolidor, quinto lugar, eu indico com todo o meu coração. Vendeu bem a série.
Já tô... Netflix? Onde que é? Netflix, não, tá na Disney Plus agora. Se você não tiver, eu te passo a minha senha. Não. Eu passo a Disney Plus, você me passa o Star Plus. Quem nunca? Quem A nunca? polícia vai estar investigando já. Esse teu fundo aí meio vermelho do teu quarto, assim, tem um queijo demolidor aí, cara. Tem tudo a É? ver. Vou dar um check lá. Cara, Vai aqui na fé é e tudo. após esse meu pitch aqui emocionado, vamos para quarto lugar de Henrique Carvalho. Número 4, aproveitando o gancho aí de... Gostei que você falou. A cena de ação, as lutas chamam a atenção. Mas nenhum filme se sustenta só com ação. Fato. Então, o diálogo é o que sustenta um filme, muitas vezes, né? A trama, o tema, os personagens. Então, baseado nisso, meu quarto lugar agora não tem cena, praticamente não tem cena de ação, não é violência, é uma ótima tese, uma temática que me capturou desde o início. Não é uma série que eu vou dizer, cara, excelente atuação, excelente direção. Mas tem séries que falam com a gente. Tem séries que, sabe como o filme Inception, A Origem, uma ideia irresistível que não sai da sua cabeça, que você já não sabe mais se o mundo é real ou não? Essa série traz esse tipo de questionamento. Você começa a pensar, cara, será que isso pode ser verdade um dia? E se for, o quão bom ou ruim isso pode ser para a sociedade? E a série é toda em cima disso. Dado esse suspense todo, que eu tô vendo que você tá tenso aí já para saber, a série se chama The One. The One, Netflix. Tá? The One. Vou explicar aqui sobre o que é a série. A definição dela é a seguinte. Basta um simples cotonete bucal para colher o DNA, um rápido teste de DNA para você saber quem é o seu parceiro perfeito na vida. Aquele para qual você foi geneticamente criado. Uma década depois que os cientistas descobriram que todos têm um gene que compartilha apenas com outra pessoa, para dar esse match perfeito, milhões de usuários fizeram o teste, desesperados para saber encontrar o amor verdadeiro. Pensa, cara, numa boa introdução de série. Pensa num trailer que vende a série inteira. Como eu falei, a série não é excepcional em alguns sentidos, mas essa ideia de será, ou até mesmo como seria o mundo se geneticamente a gente tivesse um match perfeito. Uma pessoa entre 7 e 8 bilhões no mundo que fosse a realidade de uma fantasia de um filme de amor. Como que seria isso? E aí, no trailer, a personagem principal, que é uma cientista que lidera esse projeto, né, de uma empresa que ficou multibilionária por causa disso, ela fala assim, eu traduzindo aqui da minha maneira meio porca de traduzir, tá? Tipo, eu estava com a mulher, né, falando, eu estava conhecendo caras, e toda vez que eu encontrava com eles, parecia que eu estava jogando um dado. E eu sempre tirava 3, né, no dado de 6 faces. Bom Ela fala texto, com hein? muito entusiasmo, eu mereço um 6. Eu mereço uma fairy tale, eu mereço, né, uma história encantada, encantadora, uma fantasia de amor. Bom texto. Todo mundo merece tirar 6 no dado do amor. Cara, que poder! Assim começa a série. Bom texto. Ela num palco, fazendo o pitch, né, fazendo a proposta para vários investidores sobre a empresa dela. Eu sei que essa série me fisgou por 30 segundos. Esses 30 segundos me fisgaram até o final. De realmente me questionar. Caramba, já pensou se fosse verdade? Se a gente pudesse ter o amor assim verdadeiro da vida através de um teste de DNA?
E aí vem outras perguntas, né, que vêm logo depois dessa. Será que seria bom? Porque você vai saber exatamente quem é, mas não vou ficar dando muito spoiler aqui sobre a série, mas imagina que você está atualmente namorando com uma pessoa, ou casado, e você descobre que seu match perfeito não é essa pessoa. Olha a loucura. Agora imagina que pode ser uma pessoa que, sei lá, mora a uma quadra da sua. No mundo inteiro, com 8 bilhões de pessoas, seu match perfeito, ao qual você está em outro relacionamento, está a uma quadra de onde você mora. Que loucura. Então, para mim, essa série, ela reforça um conceito que é primordial na escrita, que é você ter uma tese bem definida. Você conseguir transformar uma ideia em algo que eu chamo de conceito, que é um diamante lapidado. Uma ideia, normalmente, é argila bruta. O diamante lapidado, você tira toda a argila bruta, as ideias ruins e sobra somente o que é mais importante. Então, nesse discurso, nesses 30 segundos dela falando no palco, que ela merece um dado que tira 6 todas as vezes, e que existe geneticamente o amor perfeito para você encontrar na sua vida, a série ganha as pessoas por causa disso. E eu admiro quem consegue fazer isso em 30 segundos, seja na escrita, seja num filme, seja num seriado. Então, The One, Netflix. Cara, é incrível o texto, me fisgou. Eu não vi essa série, meu pai tinha me falado sobre ela, inclusive falou que ia ser interessante até como referência de mercado, de tecnologia. Tá anotado. Pô, grande mentor aqui e pai dando a mesma dica, não tem como eu não seguir. Então temos até agora, no teu caso, né, HC, All or Nothing e The One, eu vi All or Nothing. No meu caso temos Demolidor em quinto. Em quarto lugar, fazer um barulhinho para ver se você pesca, que eu vou saber se você viu ou não. 24 horas. Irmão, você viu, não sei se 24 horas, mas você viu a Masterclass do Dan Brown, que ele fala do efeito bomba-relógio, né? O seu texto, o teu leitor, seja se ele estiver de fato lendo ou assistindo o texto que virou imagem, no caso de uma série ou filme, tem que ter o sentimento. E se ele parar de ver ou se ele não vê mais, alguma coisa de ruim vai acontecer a qualquer momento. Em 24 horas, isso acontece da maneira mais literal possível, porque a série é meio que em tempo real, né? Cada temporada, claro, não é ao vivo, né? Não é um reality show, mas cada temporada são 24 episódios, cada um tem 1 hora, que acompanha um dia. E os minutos dos episódios vão seguindo os minutos do dia. Então é uma loucura, porque o relógio vai passando e você vai falando, cara, é agora, vai dar ruim. Vai dar... Então, assim, não existe série na história, se é que existe algum filme. Eu consigo passar alguns filmes, aquele Por um Fio, do Colin Farrell, que ele fica no telefone, entre outros, que tem esse efeito assim muito forte. Mas série, cara, essa é surreal, porque de fato é em tempo real. Então, vamos pegar o 24 Horas, dirigida pelo Jerry Bruckheimer e estrelada pelo Kiefer Sutherland, e pegar para os nossos textos. Sobretudo um texto persuasivo, especialidade do nosso amigo aqui. Cara, as pessoas que estão lendo ali, elas têm que ter a impressão nítida de que se você não agir imediatamente, algo de ruim vai acontecer, seja com o mundo ou com você, porque você perdeu uma oportunidade. O 24 Horas, eu tinha a impressão que o Jack Bauer precisava de mim. E que se eu desligasse a TV, ele ia continuar lá. Então, não, eu tenho que ficar aqui para ajudar esse cara, porque está acontecendo agora. Então, o efeito bom relógio, seja no 24 Horas com Jack Bauer ou no seu texto persuasivo, é muito importante. É ou não é, meu parceiro? Cara, acho que, se eu não me engano, até na Masterclass lá do Dan Brown, acho que ele fala da série 24 Horas como sendo a definição, entre aspas, perfeita Perfeito. do que é a bomba relógio, né? É. Você viu? Eu vi. A série que você diz? Ou É. A Masterclass? série. A série, não vi. Não vi. Cara, e assim, eu vou te falar, às vezes, você via piores clipes do Marcos Mion, da MTV? Sim, sim. Uhum. Na minha memória afetiva,
é a coisa mais engraçada do mundo. Irmão, fui ver outro dia, é ruim demais, porque ficou datado. Não, ficou datado, é horrível. Eu falei, eu desliguei rápido antes que a memória afetiva fosse embora. 24 horas, eu falei, cara, eu tô com medo de rever e achar, hoje em dia, a narrativa lenta. Porque, na época, mas, cara, se manteve com o tempo. Então, assim, fica à vontade, são muitas temporadas. De repente você vê um outro ali para poder só entender a estética, mas eu posso te falar que o efeito bom relógio se manteve com o tempo. E até hoje a bomba não explodiu, tá? Continua lá bonitinho se você quiser ver no Netflix, tem lá as temporadas bacana. Bom, eu fui do Demolidor para o Jack Bauer e agora quero saber, você, Henrique Carvalho, após All or Nothing e The One, qual é a medalha de bronze? Medalha de bronze, número 3. Eu vou colocar aqui uma série, mas eu vou embutir uma outra ali. Vou colocar 1,5. Tá? Porque elas são muito complementares. Peraí. Deixa eu ver aqui no VAR. Peraí. Tá liberado. O bom é que, como se Arnaldo tem o... Pode isso, Arnaldo? Pode isso, Arnaldo? Pode. A regra é clara. A regra é clara. Vi no VAR, tá liberado. Vai. Então, ó, terceiro lugar vai para A Última Dança, The Last Dance, junto com The Playbook, que você mencionou logo no início. Eu vou falar um pouquinho mais sobre The Last Dance, mas tem um complemento que eu quero fazer, The Playbook, que eu não coloquei lá junto com All or Nothing. Vamos lá. The Last Dance é uma série que cara, primeiro que, se eu não me engano, é da ESPN, né? Então é uma super produção, tipo, em termos de esportes, né? ESPN é o canal, é o gigante da área. E pela primeira vez, eu acho que trouxe uma proximidade para a gente, de audiência, de uma super estrela como o Michael Jordan. Eu não acho que, pelo menos na minha visão leiga aqui, eu acho que não tem vídeos ou algo muito bem datado dele falando publicamente sobre a época que ele jogava no Chicago Bulls e tudo que acontecia. Então a série conseguiu resumir, né, de vários pontos de vista, tanto do líder da organização, como o scout, como o treinador, como os jogadores, como a torcida, né, o público, a visão deles de tudo que estava acontecendo na era em que Chicago Bulls dominou o basquete na NBA, ganhando 6 campeonatos em 8 anos ou 7 anos. Foi coisa assim. 3 anos, Jordan para jogar beisebol e depois ganha mais 3. Teve esse hiato aí, né, que ele sai. São muitas lições nessa série, mas, de novo, para não ficar um episódio só sobre essa série, teve um assunto, cara, que eu vou trazer, assim, do meu lado pessoal, que essa série traz perfeitamente, que ficou uma lição para a vida. Numa das terapias, que para mim é semanal, eu estava falando com a Maísa, que é minha terapeuta, psicanalista, inclusive eu te indiquei, né? Comecei com ela. E a gente estava falando sobre... Eu dou um título para cada sessão de terapia. E eu procuro sempre dar um título como se fosse uma série, porque cada episódio é uma semana para mim, fazendo várias temporadas. E o título desse episódio não faz nem um mês, tá, que eu tive essa terapia. O título foi A Velocidade do Mais Fraco. Foi esse o título. O que isso quer dizer? Em todo grupo, em todo time, para o grupo permanecer unido, você precisa entender a velocidade do mais fraco e fortalecer esse elo mais fraco. Por que eu estou dizendo isso? Pegando agora a série The Last Dance. Você lembra que Jordan, quando ele foi para o Chicago Bulls, ele dominava o jogo. 40 pontos todo jogo. Só que o Bulls não era campeão. Chegava ali nas quartas, nos playoffs, mas, cara, não pegava o anel, né, que eles dão lá como premiação. E não adianta você ter uma ótima pessoa com uma ótima performance se o grupo segue numa velocidade totalmente diferente. E na série,
eles mostram um lado do Michael Jordan que tem um lado, digamos, o dark side dele, né? O lado sombrio, e o lado dele, liderança, de incentivador. O lado sombrio é que ele era um pé no saco. Ele enchia o saco de todo mundo no time. E ele falou isso na série. Ele ia intencionalmente nos caras mais fracos, na cabeça dele, e enchia o saco deles. Por quê? Porque ele precisava subir o nível dessa galera. Não adianta ter só o Jordan jogando que o time não vai ser campeão. Então ele foi lá e pegou o Pippen como sendo, tipo, cara, vem aqui para dentro da minha asa e eu vou te fazer ser o cara muito foda. Dennis Rodman e outros sempre erguendo para ficar no nível do Michael Jordan. E é por isso que muitos times de futebol não dão certo, mesmo tendo um Neymar, ou às vezes tendo um Messi ou um Cristiano Ronaldo. Se o time não tiver ali para ajudar e todo mundo crescer, sempre vai ter um elo mais fraco. No caso, não adianta você ter um Neymar, Messi e Mbappé no ataque se a sua defesa é horrível e você vai tomar muito gol. Então, a velocidade do mais fraco é um conceito que eu vou levar para a vida também. De como líder, eu preciso olhar para quem está precisando mais dessa alavanca, da gente puxar a pessoa para cima. Liderar é isso, né? A gente, muitas vezes, com o potencial que a gente tem de enxergar 360 graus, né, o todo, fazer com que uma pessoa que está enxergando só uma visão muito restrita, ela consiga ter uma visão muito maior e ela mesma, que nem eu falei lá no início, ela mesma entender que ela precisa melhorar. E não você dizer para ela quase como uma maneira imposta, obrigatória, que ela precisa melhorar. Então, tarefas de uma boa liderança que eu procuro me inspirar numa série como essa. Uma frase dentro dessa série. Winning has a price. Leadership has a price. Ou seja, vencer tem um preço. Liderar tem um preço. Só essa frase já vale a série inteira. Porque mostra o quanto que ele teve que abdicar ou até mesmo ser chato com os companheiros ou ser extremamente obsessivo com o resultado para que o Chicago Bulls pudesse se tornar uma dinastia no basquete. Quando ele entrou, o Jordan chega no Chicago Bulls, ele fala no discurso dele que o sonho dele é que o Bulls seja tão respeitado quanto os Lakers, os Celtics, e que seja uma dinastia tão forte quanto. Então, dá até arrepio, assim, terminar a série sabendo que ele conseguiu, e o grupo todo conseguiu fazer isso, mostra que, de fato, ganhar tem um preço. E ele ficou tão famoso naquela época que todo mundo no mundo inteiro sabia quem era Michael Jordan. Era um nome, assim, muito mais do que qualquer artista. Ele era um nome, era mais importante do que Papa, presidente, era Michael Jordan. Agora você imagina, o cara não poder nem sair na rua direito. Tem que ficar enclausurado em um hotel. Então, de fato, ganhar tem um preço. E a pergunta que sempre fica é, qual o preço você quer pagar pelo seu sucesso? É muito fácil as pessoas enxergarem alguém que tem sucesso e pensar, pô, adoraria ter a vida dessa pessoa. Só que você está disposto mesmo a ter algumas privações que muitas vezes essas pessoas têm? Um bilionário, por exemplo. Eu falo para a galera assim mais próxima, tem vontade nenhuma em ser bilionário. Nossa, mas por que não? A nossa galera, né, de empreendedorismo sempre tem essa visão de quero ser bilionário, 1 bilhão na conta, quero ter uma empresa que vale 1 bilhão. Não, não quero. Porque eu sei o preço que é preciso para chegar lá. Eu não quero pagar esse preço. Mas também não quero ser trabalhar como CLT, ter um chefe, mandando o que eu faço e ganhando ali 10, 20 mil reais por mês. Não, também não. Então, tudo tem um preço. A questão é qual o preço você quer pagar. Continuando, porque essa série tem muitos assuntos. Mas eu prometo. Então, vamos Cara, evoluir aqui. eu amo Michael Jordan, eu amo Playbook, pode seguir aí, fica à vontade, eu tô aqui me divertindo. Sobre a importância do treino. Cara, não tem como você olhar para um esportista e achar que ele tem um dom, que ele nasceu com aquilo. Michael Jordan treinava mais que todo mundo. Ele era o cara que puxava todos os treinos. Não importa se ele tem mais talento ou não que o outro, mas ele vai treinar. Ele só vai ser o Michael Jordan treinando mais do que outros.
Se ele praticasse 1 horinha de treino, enquanto outros fazem 4 horas, ele não seria o Michael Jordan que ele é hoje, por mais talento que ele tem. Então não tem segredo. Trabalho duro. Então o cara, ele conseguiu ser tão hard work na vida dele, que ele filmou Space Jam, né? Ficou super famoso o filme. Eu lembro quando assisti no cinema, cara, que coisa brilhante, né, que fizeram. O Michael Jordan se tornou um ícone, também com aquele filme Perante as Crianças, principalmente. Na época eu devia ter, sei lá, 12 anos, não sei. É por aí, né, que a gente tinha uns 10, 12. A gente é 88, Space Jam é 96. É 8 anos. 8 anos. E ainda assim o cara gravava durante o dia inteiro e arrumava 2 horas para jogar basquete, para treinar, chamando lá os caras dos outros times para treinar. Não, esse é o detalhe, né? A galera ia pro estúdio treinar com ele. Olha que loucura, cara. Todo mundo ia fresco, né? Zerado, e ele já gravou o dia inteiro e ainda jogava no final. Da onde o cara tinha energia? Menor dele. Então ele desafiava todo mundo no treino também para eles serem melhores. E outra lição, não reclamar. Cara, ele jogou uma final com febre. O episódio da pizza lá do Utah Jazz, né? Que ele foi pedir uma pizza com fome de madrugada. A pizza, vieram 5 caras entregar a pizza no quarto dele. Ele achou meio estranho, mas ele assim comeu a pizza. Conclusão, no dia do jogo, super febre, passando muito mal, jogando com 40 graus. E foi lá e fez o que ele tinha que fazer e ganhou aquele jogo. Então, é surreal, assim, ver o nível de dedicação do cara de não reclamar. E o Pippen jogou o último jogo da final com as costas quebradas, praticamente. E eu vejo muito essa mentalidade dos vencedores. Eles nunca estão reclamando. Porque a galera que fica ali mediana, muitas vezes ela não olha só para o jogo interno, ela vai olhar muito o que o outro está fazendo. Tem uma imagem bem famosa que é o Phelps e um outro nadador do lado. O Phelps focado só no caminho que ele tem que fazer ali na piscina. E o cara do lado só olhando para o Phelps. Do tipo, será que o Phelps está na minha frente? Será que eu estou na frente dele? Ele está mais preocupado com o Phelps do que com a postura dele, né? Com a respiração dele, com a habilidade dele. E agora, para fechar o The Last Dance, para eu falar do playbook, só em uma coisa. Cara, o Chicago Bulls, ele não seria o Chicago Bulls sem o Dennis Rodman. E aí você pensa, Dennis Rodman, um cara que pinta o cabelo de rosa, de verde, de laranja, sei lá o quê, todo tatuado, assim, naquela época tatuagem era um negócio muito de prisioneiro, né? Tipo, o cara é malandro. É, o cara não é muito bem aceito na sociedade. E eles precisavam dessa malandragem, conectando com o que a gente falou lá no início, né, de não ser um time muito bonzinho. Eles perderam, o Bulls perdeu várias vezes para os Pistons, Detroit Pistons, porque eles eram um time de bad boys, que batiam, jogavam duro. E eles trouxeram o Dennis Rodman para ser esse bad boy, essa posição de alguém que vá catar os retalhos, né? Que vai catar ali os fragmentos que você vai deixando no meio do caminho. E eu acredito muito também nisso num time, numa empresa. Tem que ter alguém que vai cuidar da parte que você não quer cuidar. Tipo, eu não quero ser o bad boy da minha empresa. Eu não quero ser a pessoa que só vai fazer as coisas, digamos, não erradas, mas as coisas mais braçais. Então, por exemplo, burocracia. Eu costumo brincar dizendo que eu tenho alergia a banco, alergia a cartório. Eu entro, começo a me coçar. Não dá, cara. Porque pegar fila, ter que esperar uma senha, e você vai resolver uma coisa, e muitas vezes a pessoa te joga para outro setor, que joga para outro setor, que joga... Cara, para quem é empreendedor, isso aqui é uma dor muito grande. Porque você pensa, não, deve ter uma maneira melhor de resolver isso. Não é possível que eu tenha que falar com 3 pessoas para desbloquear um cartão de crédito. Ou para aumentar o limite da minha conta. Pelo amor de Deus. Então, no meu caso, ter alguém que lida com toda a burocracia, isso dá um alívio para eu focar no meu melhor. Então, cara, o Bulls precisava do Dennis Rodman para pegar os rebotes e para ser o cara que ia para a briga quando tinha que ter briga.
Deixa o Michael Jordan ser a estrela, deixa o Pippen ser, né, o second wing lá, a segunda asa, nome ruim, mas enfim, para ajudar o Jordan a ser o melhor que ele pode ser. E agora do Playbook. The Playbook é uma série que são 6 episódios com 6 treinadores renomados, homens e mulheres, em esportes diferentes. Futebol, basquete, tênis. E nessa tem uma frase do José Mourinho que até hoje eu uso em palestra. Cara, Mourinho, para mim, dos treinadores, é um dos melhores, dos melhores, dos melhores. E ele fala assim: eu não consigo ensinar o Cristiano Ronaldo a bater uma falta, a fazer um gol de cabeça, a driblar e chutar com força. I don't coach football players. I coach football teams. Eu não treino jogadores individualmente, eu treino times. Cara, isso é tão brilhante para quem trabalha em grupo. Porque não adianta você ter o melhor profissional, pagar super caro numa estrela no seu time, se não é um time. Se é uma pessoa, é um gênio isolado. Não vai funcionar. Então, quando as pessoas às vezes vêm me procurar até para falar um pouco sobre gestão de empresa, de pessoas numa empresa, eu sempre falo, cara, minha função... Todo mundo fala assim, mas você treina a sua equipe? Ela fala, olha, habilidade técnica, todo mundo pode se desenvolver. Eu posso, claro, ajudar a pagar cursos, né? A gente tem uma verba reservada aqui na empresa só para a pessoa desenvolver autoconhecimento, até saúde física, mental, equipamentos. Mas saiba que não é minha função desenvolvê-lo tecnicamente. A minha função é encaixar você na melhor posição que você precisa estar na empresa. É como se eu pegasse uma pessoa que tem muita habilidade para ser um atacante e no meu time ela está jogando no gol, por exemplo, na defesa. Eu estou, né, subpotencializando o que ela pode fazer. Então, a minha função é colocar ela no lugar certo e minimamente dar as habilidades para ela desenvolver, mas deixar ela se desenvolver por conta própria, em termos de habilidade. E o que eu vou mais treinar não é a habilidade técnica, mas sim valores e cultura. Toda empresa contrata e demite por valores e cultura e não por habilidade técnica. Você pode demitir alguém se a pessoa, sei lá, atrasa repetidas vezes, mas raramente você vai demitir alguém porque a pessoa, sei lá, um designer não sabe fazer um logo assim ou assado. Ele aprende isso. Você pode mostrar um vídeo no YouTube que ele aprende isso. Mas chegar constantemente atrasado em reunião, entregar projetos um dia depois super importantes, isso já é um problema de valores. Então, The Last Dance, The Playbook, favorecendo aqui documentários de esporte, porém trazendo esse aspecto mais de liderança e mentalidade de grupos que já venceram na vida e no esporte. Cara, fantástico. Last Dance eu também vi várias vezes. 2 coisas que me marcam muito, que é o Michael Jordan que inventava que o rival falava mal dele e plantava isso na imprensa para ter uma motivação para acabar com o cara no jogo. Isso é muito louco, né? Vou falar de novo. O Jordan inventava que o rival dele falava mal dele mesmo e plantava isso na imprensa para ver lá no jornal e ter uma motivação para acabar com o cara. E acabava com o cara. E o outro, o Dennis Rodman, ele foi muito aceito no Bulls, né? Eles permitiam que o Rodman sumisse por uma semana lá, ia para Las Vegas, olha, deixa o cara, ele precisa disso. O importante é que ele volta bem, tá tudo certo. Então, essas 2 coisas me marcaram muito também, fora, claro, tudo que você falou. Cara, meu terceiro lugar aqui hoje, eu não sei como é que você enxerga isso, tá, Henrique? Mas eu gosto muito de séries que são coesas, coerentes do início ao fim. Porém, eu não posso ignorar séries pelas quais eu fui apaixonado a ponto de entrar em fórum para debater, mas que o final foi muito aquém do que eu esperava. Não foi que eu coloquei aqui em terceiro lugar, mas um exemplo é Dexter. Não sei se você viu Dexter. Cara, Dexter, o final, assim, é um desrespeito, né? Até teve uma temporada nova agora, sei lá, no passado, que eu não cheguei a ver, mas o final mesmo, original, lá de 10 anos atrás, é um desrespeito.
Mas tudo bem, durante 4, 5 temporadas eu amei a série. Mas o meu terceiro lugar, a minha medalha de bronze, embora eu também ache o final não um desrespeito, mas acho um final que não entrega o que prometia, a jornada me cativou muito e foi a única série em que eu, de fato, entrava em fóruns para debater as teorias. E ela só pode ser... Faz até o barulhinho dela. Pum! Lost. Lost está aqui em terceiro lugar por um motivo bastante específico, que eu acho que é importante num texto, num filme, num livro e numa série, que é a diferença entre história e temática. História é o que você conta, é o que está aparente. Temática é o subtexto, é a lição que você quer passar. Para mim, um dos filmes mais marcantes, que trabalha muito bem essas duas coisas, é o Menina de Ouro, com a Hilary Swank, que ela é boxeadora. Vou dar spoiler, porque mais de 10 anos pode dar spoiler. O filme começa bem água com açúcar, né? Enfim, claro que tem o Morgan Freeman e o Clint Eastwood, então isso já é suficiente. E claro, a Hilary Swank também é fantástica. Aí você fala, legal, mais um filme aí de motivação, uma menina que quer lutar boxe e vai lá atrás do treinador, beleza. Só que o filme dá uma virada completa e ela quebra o pescoço e no final do filme o tema é eutanásia. E o debate sobre se a pessoa tem direito ou não de escolher morrer. Esse filme, para mim, é o retrato mais fiel da diferença entre história e temática. Qual é a história desse filme? A história é sobre uma menina que quer lutar boxe, ela vai atrás de um treinador que ela adora, e o cara, depois de rejeitar ela várias vezes, aceita treiná-la. Essa é a história. Qual é a temática? Bum, eutanásia. Olha que loucura. Lost, para mim, faz isso muito bem. A história de Lost é sobre uma ilha misteriosa, né? Qual é a temática? Eu acho que a temática, assim como na música, muitos autores, muitos cantores, como por exemplo Bob Dylan, não gostam de explicar o que estava por trás da música para que as pessoas que escutam possam, cada uma delas, absorver de acordo com o momento de vida. Acho que a temática também, embora o diretor tenha uma intenção, eu acho que é muito de quem absorve. Como o propósito, para mim, é um tema muito forte, tema dos meus livros, e sempre foi uma dor minha, para mim, a temática de Lost é a propósito. Então, a história de Lost é sobre uma ilha misteriosa e pessoas que caem lá e têm que se virar. A temática, para mim, é a propósito. E a temática, geralmente, ela está presente na história B, que é geralmente nesses diálogos, nesses momentos um pouco mais singelos. Lost, embora a temporada final, para mim, seja bem aquém do que eu esperava, porque nos deixa sem várias respostas, no penúltimo episódio, o Jacob, que é o líder da ilha, reúne lá numa fogueira Jack, Kate, Sawyer, sei lá, o Hugo, os principais lá. Ele fala, eu trouxe vocês aqui porque vocês são que nem eu, falhos. Fora da ilha, vocês não tinham um motivo para viver. E aqui dentro vocês têm propósito. Porra! Só de falar eu me arrepio. Então, por que eu acho que Lost e o J.J. Abrams, que é o diretor, se permitiu finalizar a série sem as respostas que o povo queria? O que é a ilha? O que é o monstro de fumaça? Como é? Para ele, a série era sobre propósito. E nessa temática, ele entrega. Então, se você olhar Lost sob a ótica da história, fala, cara, realmente, o cara me prometeu um monte de coisa e não entregou. O que, segundo, inclusive, o Dan Brown, é um grande erro, né? Você tem que cumprir as promessas que você faz para a sua audiência. E a promessa de Lost era o que é a ilha. É explicado? Sim, mas não é explicadão assim, né? Então não entrega. Agora, se você está vendo Lost pela temática, entrega. Então acho que Lost é um bom exemplo de que a história é como você convida a sua audiência e a temática é aquele passo um pouco mais profundo. Vou dar uma última referência aqui, que são os Los Hermanos. Não sei se você gosta de Los Hermanos, Henrique. Eu, particularmente, não gosto de Los Hermanos, mas acho que eles têm um exemplo, quer dizer, nada contra os indivíduos, mas o som, eu tentei gostar, mas não consegui tanto, tá tudo bem. Mas Los Hermanos, cara, tem a Ana Júlia. A Ana Júlia e Los Hermanos nunca tocam. E no último fim de semana, com muito trabalho emocional, a Gabi me levou para um show de axé,
minha companheira, ela conseguiu essa proeza. E o cara, que era o cantor do Jamil e Uma Noite, tocou lá Ana Júlia, ritmo, micareta. Porra, o Los Hermanos precisou de uma Ana Júlia para lançar uma música, por exemplo, como Morena, que é muito mais experimental. Então, você pode, com o teu texto, contar uma história um pouco mais comercial, ter um gancho um pouco mais prostituído e, nas entrelinhas, você passar a sua mensagem real. Para mim, Lost faz isso com maestria. E, claro, se você viu a série inteira pela história, você ficou triste no final. Mas se você estava atento à temática, para mim, foi suficiente. Boa. Assistiu? Não. Engraçado, Lost é uma série que eu acho que ela não perdurou assim, tanto ao tempo. Assim. Eu percebo que hoje em dia a galera não fala muito mais sobre Lost, né? Acho que ela ficou no passado. Acho que foi da época que eu não assisti a série, então eu devo ter perdido essa fase. Eu vi no DVD, cara, Lost. DVD. Ah, tu acha que entre a história e a temática tem um mais importante do que outro? O tema ou a história? Putz, cara, é uma excelente pergunta, né? Eu queria pensar aqui em exemplos, né? Você já viu John Wick? 1, 2, 3 ou 4? Algum deles? Não, então, John Wick, cara, assim, você falou que a ação só não sustenta um filme. Uhum. Eu fiquei me questionando por que John Wick, cara, é só porrada. E eu mesmo tenho dificuldade de ver um filme assim. Por exemplo, Mad Max, esse último do George Miller, que é com a Charlize Theron. Pô, todo mundo fala que é um dos melhores filmes do século XXI. Eu não gostei tanto porque ele é só ação. Quase não tem diálogo. Mas John Wick, não sei porquê, se é porque eu amo Keanu Reeves e eu tô vendo o Neo ali, sei lá. Eu vi os 4 John Wick. Eu vi o último agora no cinema sozinho, numa tarde de quarta-feira. Eu sou esse. E assim, o John Wick, cara, tem a temática? Eu não sei. Mas a ação sustentou. Eu quero pensar agora no exemplo contrário. Num filme, de repente, que tem uma história fraca ou tenha não seja tão atrativo, mas que a temática compense. Você consegue passar algum exemplo? Ou filme ou série? Ah, eu falei da The One, né? Acho que a história em si não é tão bem É. desenvolvida, mas a temática é muito fantástica. A resposta que eu te daria sobre isso é o seguinte: eu acho um desperdício você escrever uma história sem temática. Como, por exemplo, você falou que você acha o Jordan foda, o LeBron foda, o Messi foda. Eu não gosto do Romário, por exemplo. Porque, pô, o Romário prega a malandragem, o Romário prega, não, porra, eu não treinava e tal, não sei o quê. Eu até entendo o personagem que ele criou e tal. Não é que eu não gosto dele pessoalmente, mas eu não consigo me identificar. Porque eu sou muito mais desse exemplo que você deu. Cara, o Jordan tem sim um talento. Se você vê o cara pulando, você vê e fala, cara, esse cara é uma mola. Ele nasceu para isso, mas, pô, ele aprimorou esse talento até o máximo. Então, como eu acho um desperdício você ser o Romário e não treinar, eu também acho um desperdício você construir uma história só pela história, sem passar uma mensagem nas entrelinhas. Faz sentido? Faz sentido. Acho que também muitas vezes a pessoa cria uma narrativa que não é fiel ao que ela vive. Porque, por exemplo, hoje o personal com o qual eu treino, ele treinou o Romário. Então, não é que o do Romário não treinava, mas ele passava muito essa ideia de que, não, chego lá e faço o que tem que fazer, treino, Sim. prefiro ficar na noite ali, mulheres, bebida, e eu dou meu jeito lá na hora do jogo. Acho que tem um pouco dessa narrativa também do personagem que ele quer aparecer, né, perante a sociedade como um todo. Não, o Romário é um grande marqueteiro, assim, né? Claro, um grande jogador, mas eu não gosto muito desse discurso. É até uma coisa que a gente pode debater no episódio futuro, você ir pensando aí. Para mim, esporte é evolutivo, cara. Para mim, você pode até falar assim, se o Pelé jogasse hoje em dia, será que ele seria melhor do que o Messi? Você pode debater. Agora, quem é melhor, Pelé ou Messi? Porra, é óbvio que é o Messi. Porque o Messi, o esporte evoluiu pra caceta, entendeu? Então, assim, é, é um debate amplo. Mas, para mim, o esporte ele é evolutivo, porque você cada vez treina mais e, obviamente, cada vez os oponentes são também mais treinados. Isso é um debate profundo. Mas já que a gente está aqui no tema esporte, com teus exemplos de séries aí que eu amei, vamos agora para a medalha de prata.
Número 2, medalha de prata, não deve ser muita surpresa. Meu número 2 e número 1 não deve ser muita surpresa para você, que já me conhece bem. Número 2 é a série que me fez assistir séries. Então, como eu falei aqui, sem muito mistério, Game of Thrones, que até então, série para mim não fazia muito sentido, eu preferia ver um filme ali de 1 hora, 2 horas e acabou, encerrou, próximo. Enquanto série eu pensava, cara, mas espera aí, cada episódio, 50 minutos, 1 hora, 4 temporadas com 10 episódios, oh, meu Deus, são 40 horas. Não, esquece. Não tenho tempo para isso, eu pensava. Até que eu fui assistir, todo mundo falava em rede social, Game of Thrones, 4ª temporada, e uma das melhores, a 4ª temporada, pelo menos é a minha favorita. E aí eu não aguentei, cara, deixa eu ver, vai, só um episódio. Meu irmão, quando eu terminei o primeiro episódio, já era. Era um vício, assim, tão grande que eu A última cena do precisava. primeiro episódio é chocante, né? Exato. E é uma cena que faz uma promessa, né, de que existe ali os mortos-vivos, os, como é que é, os Night Walkers, White Walkers. que ele só vai começar a explicar lá pela 4ª. E olhe lá. E ainda assim é bem mal explicado ao longo da série inteira, o que é uma pena, mas tudo bem. Ainda chego nesse ponto. Mas, cara, pela primeira vez eu vi uma série que não era só pancadaria, não era só ação, embora tem, né? Tem sexo, tem violência, tem dragão, tudo que uma série precisa ter para atrair atenção tem. Sexo, violência e dragão, pronto. Conquistou a atenção. Mas não é isso que sustenta o diálogo. Para mim, Game of Thrones é uma das séries, pelo menos até a 5ª temporada, até a 6ª, vai. O diálogo. Eu ficava fascinado, assim, com as disputas de poder, a forma inesperada que muitos personagens simplesmente desapareciam, né, morriam no meio da série. O que você achava que poderia ser o personagem principal, de repente, acabou, perdeu a cabeça, já não é mais. Então, para mim, Game of Thrones teve essa capacidade de mostrar que o formato de série ele pode ser muito bem feito. Porque até então, para mim, a minha cabeça encaixava mais filme com um formato bem definido de contar a história. E que, não, mas a série, você consegue criar antecipação para um próximo episódio, você consegue deixar um cliffhanger, né? Game of Thrones fazia muito bem isso em todo episódio. Deixar algo muito mal resolvido para ser explicado no próximo ou, quem sabe, numa próxima temporada. E como eu falei, diálogo. Para mim é o que sustenta qualquer tipo de série, de filme, é um bom diálogo, uma boa atuação perante ao diálogo. Acho que até uma atuação mediana com ótimos diálogos tende a funcionar bem, enquanto vice-versa não funciona bem. A gente às vezes vê muito ator bom, renomado, fazendo um filme que claramente flopou. Né? Tem muitas estrelas de Hollywood que falam, cara, eu fui ali, fiz 2 filmes ruins, depois fiz um filme mais sério. Esses filmes ruins, muitas vezes, a base que não está bem sólida, que é a escrita. A escrita, para mim, é a fundação do filme. Você pode ter o melhor diretor, né, artístico, você pode ter os melhores atores, você pode ter, cara, a melhor equipe, melhor produção, mas se a história não tá presente, a escrita não está bem feita, não tem filme, não tem série que sustente. Então, para mim, Game of Thrones teve isso até a 6ª temporada, muito bem feito, dando check assim, tudo que eu queria ver numa série tinha Game of Thrones. Então, para isso, por esse motivo, medalha de prata. Porém, que eu acredito que muita gente vai concordar aqui, cara, é um desrespeito, né, a todos os fãs da série, aquela 7ª e a 8ª temporada, principalmente a última, pelo amor de Deus. Você imagina o final de uma forma que vai haver um confronto muito claro entre, né, bom, não vou citar aqui porque pode ter gente que ainda quer assistir o final, mas pelo amor de Deus, cara, vários personagens ali vão morrer ou vão enfrentar uns aos outros, mas totalmente não coerente como a história se progrediu ao longo de 7, 8, quase 10 anos. Então é meio frustrante, né? Você passar 10 anos assistindo uma série para no final, como não tem a base do livro, e tá aí o meu questionamento. Eu sei que talvez quando eles começaram a primeira temporada, eles imaginaram que o livro estaria, a história estaria completa, escrita até o final da série, mas não foi o caso.
Isso deixou um buraco para finalizar bem a série. Então, de novo, reforçando o poder da escrita, por esse motivo, medalha de prata, não medalha de ouro, olhando mais pelos 6 primeiros anos de Game of Thrones e tentando meio que fechar o olho, assim, sabe, para as últimas 2 temporadas. E foi mais frustração do que qualquer coisa. Eu super entendo, cara. A gente tem Game of Thrones tem um aprendizado que, por questões pessoais mesmo, assim, eu não coloquei a série na lista, mas Game of Thrones é muito bom, como é o House of Dragon, no Show Don't Tell, mostre, não conte. Desses diálogos que você está mencionando, que são fantásticos mesmo, geralmente não tinha uma conclusão ali muito explícita. A narrativa, a cena, deixava uma margem para a audiência interpretar. A última cena da primeira temporada do House of Dragon, tem lá os dragões lá, você sabe, né? Aí no final mostra, eu esqueci o nome da protagonista. A Mira? Ela. Ninguém conta para ela o que aconteceu, mas pela cara dela você vê que ela... E você sabe o que vai acontecer já, então eu acho que o Game of Thrones é muito bom nisso, que é também um elemento de um bom texto, que é, cara, confia na sua audiência, mostre, mas não conte. Dê elementos para que a sua audiência conecte os pontos. Isso é muito importante. E, cara, assim, eu não sou fã de Game of Thrones ao ponto que você é, mas meus personagens favoritos, talvez, que eram o Jaime, né? E a Cersei. Pô, cara, a maneira que eles o desfecho deles... Terrível. Péssimo. Pô, enfim, eu entendo a tua medalha de prata e realmente é difícil fechar os olhos para essas 2 últimas temporadas. E eu também gosto muito até a 6ª. Bom, dito isso, quando você falou no final que o teu 5º lugar era uma série que eu tinha indicado, eu, na minha cabeça limitada, não percebi que All or Nothing era uma série, senão estaria aqui, de repente, em primeiro lugar, medalha de diamante, sei lá. Eu pensei que fosse essa que eu vou falar agora, que eu acho que eu já te falei, mas não cheguei a falar com muita ênfase. Que é uma série que claramente fez o que Lost, Prison Break, Game of Thrones e Dexter não fizeram, que é começar pelo fim. E a tua medalha de ouro, eu sei qual é, eu sei que começou pelo fim. Quando você começa a série pelo fim, você tem temporadas coesas, nas quais você entende que existe uma progressão para chegar no ápice. E não acontece o que aconteceu com Game of Thrones ou com Lost, que é o seguinte, cara, esses caras estão me enrolando para ganhar mais dinheiro. Você percebe isso, a audiência percebe, a gente sente. Essa série da minha medalha de prata aborda uma temática que eu amo, que é viagem no tempo. Para mim, nunca, nenhum outro filme ou série ou livro abordou a viagem no tempo tão bem quanto essa série. E, cara, você sabe, Henrique, é um tema complexo, né? Porque você tem várias vertentes. Tem aquela viagem no tempo, que é mais uma viagem de consciência. Então, você viaja, então a sua consciência volta para a sua consciência do passado. Outra que você volta no passado e você pode mudar o futuro. Outra que você volta no passado, mas você não muda o futuro. Então, tem várias linhas de viagem no tempo. Eu posso aqui dar exemplos de filmes e séries para que seguem cada uma dessas linhas. Não cabe agora falar. A gente pode até fazer um seriado só sobre a viagem no tempo. Eu sou muito fã. Minha medalha de prata, que é a série Dark, uma série alemã do Netflix, que, cara, a cidade é feia, as pessoas são feias, a língua é feia, chove o tempo todo, não tem alívio cômico, mas é bom pra cacete, porque os caras começaram pelo final. No primeiro episódio, eles tinham certeza de como iam concluir e fizeram apenas 3 temporadas. E aqui o conceito que vai para a sua escrita só pode ser esse. Comece pelo final. Mesmo que você não queira começar efetivamente pelo final, saiba qual é o final. Nem que você anote em tópicos como é que você vai terminar, seja um livro de ficção ou um texto persuasivo. Comece, ao menos conceitualmente, pelo final. Para que não fique perdido, como ficou Game of Thrones, Lost, Dexter, entre outras. Se você termina Dark e você volta ao primeiro episódio depois, como eu vi 2 vezes Dark já, você fala, cara, já aqui no primeiro episódio, você percebe que os autores sabiam como é que ia terminar. Como quando você termina de ver Sexto Sentido e você volta a ver para ver se Bruce Willis estava de fato morto e
Tava tudo ali coeso. Mas, claro, no filme é muito fácil. Acho que no filme, pelo menos eu espero, que todo diretor saiba qual vai ser o final. Numa série, você às vezes não sabe, a série começa a ganhar dinheiro, você começa a empilhar a temporada para continuar ganhando dinheiro e o desastre acontece. Respeite seus fãs, respeite sua audiência, faça como Henrique Carvalho, faça como Dark e comece pelo final. Lição de ouro essa. Como você falou, você não precisa saber em detalhes como vai terminar o seu texto. Seja um texto de conto, seja uma poesia, seja uma página de vendas, um e-mail. Mas você precisa estruturar o seu texto para ter o final claro, porque o início tem que estar conectado com o final. Pode parecer, meu Deus, estou chovendo no molhado totalmente aqui, mas o mais comum é o meio fazer a galera se perder na escrita. Desvia para lá, desvia para cá, quando vai ver, o final não tem nada a ver com o início. E acontece igualzinho a série. Quando você se perde no meio, o meio fica gigante, porque você tem que justificar, né? E você vai ali e de repente ninguém vai ler. É quase como um labirinto, Né? que você não tem um mapa. Então, no labirinto você vai ficar batendo de parede em parede, sem saber onde é o final, e de repente você está perdido durante muito tempo. Boa. Vamos lá então, medalha de ouro? Tô nervoso, cara. Cadê? Tá. Eu queria pegar aqui alguma coisa que pudesse ser um troféu, mas eu não tenho. Então, A minha medalha de ouro não é surpresa. A tua deve ser, a tua eu imagino que seja. A minha não é surpresa. Cara, a minha medalha de ouro. Eu acredito que deve ser a medalha de ouro de muita gente também. Porque eu gosto muito de olhar a avaliação de série. Querendo ou não, a maioria das boas séries vão ter uma avaliação muito alta. E tem aquelas pedras preciosas, como eu citei aqui, por exemplo, poxa, The One. Eu fui olhar no IMDb, né, um site que tem avaliação de filmes, de séries, e, cara, a nota lá é tipo 6.3. Ou seja, se eu olhar essa nota, eu não assistiria. Mas tem esses casos que às vezes está escondido e é algo muito pessoal, né? Me tocou por um motivo muito especial. Agora, essa que eu vou citar é nota 9 para cima. E praticamente todos os episódios da última temporada são, assim, excelentes. De ter nota 9.9, 9.8, 9.7, 10. Inclusive, tem um episódio que tem vídeos no YouTube dizendo que esse é o único episódio perfeito de uma série que existe. Essa série é Breaking Bad. Não tem como ser diferente. Breaking Bad, eu assisti logo depois de Game of Thrones e foi assim uma comparação de altíssimo nível entre as duas. Porém, eu sempre vou colocar Breaking Bad na frente. E Breaking Bad não teve aquele production value que Game of Thrones tinha, né, de CGI mostrando dragão e lobo polar, cenas em todos os cantos do mundo, lugares maravilhosos. Não, mas a história, a temática é perfeita. O tema de Breaking Bad, que tem tudo a ver com a química, é a transformação. A transformação de um suposto herói que está lutando contra o câncer em anti-herói. A transformação dele, a espiral negativa que ele passa de ser um bom pai de família, um cara que quer fazer tudo certo na vida, para ser um chefe da máfia, vamos chamar assim. Então, cara, os diálogos, a atuação, não tem... É difícil criticar Breaking Bad. Mesmo o episódio com a menor nota de toda a série, eu amei. Que é um episódio que eles passam praticamente 30, 40 minutos simplesmente querendo matar uma mosca que entra no laboratório e eles fazem lá a droga. E tem gente que odeia, porque, pô, que tempo perdido, passar 40 minutos só nisso. Mas tem uma sutileza nesse episódio. O desenvolvimento e a diferença dos dois personagens, Walter White e do Jesse, que é fantástico. Então,
pela temática, por entender o fim antes de pensar no meio da série, né? Fim, início, meio, por respeitar a audiência, por entregar um final que é mais perfeito do que muita gente conseguiria pensar, pela progressão dos episódios e por não querer fazer 10 temporadas para ganhar dinheiro. Vince, como diretor, ele soube quando parar. Ele soube exatamente, a história termina aqui, ponto final. Então, sem muito o que falar, assim, é só elogios mesmo. Até fica à vontade para complementar, porque é uma série que vale a pena ver, rever, rever, porque tem muito aprendizado sobre escrita, sobre história, sobre como definir uma tese, uma temática para um texto, mesmo ele sendo uma série de vários anos que se sustenta. Cara, não, eu vou pegar o gancho, porque eu ia falar da Breaking Bad na minha medalha de ouro. Não é Breaking Bad, mas é um conceito que tangencia Breaking Bad e Game of Thrones. Como você falou muito bem, se você chegar para alguém que nunca viu nenhuma série no mundo, fala assim, cara, você prefere ver uma série? Sei lá, tiro, porrada e bomba, atores de Hollywood, efeitos especiais, músicas famosas, ou uma série de um professor de química com câncer no deserto dos Estados Unidos? Porra, acho que a pessoa vai preferir o tiro, porrada e bomba. Assim como Game of Thrones, se você parar para pensar há 15 anos atrás, cara, eu vou lançar uma série com mortes, sangue, incesto, estupro, e você falar que praticamente metade da audiência são mulheres. Quais são os conceitos que eu quero trazer aqui que vão acabar eclodindo na minha medalha de ouro? Não tente agradar a todos, seja com o seu texto, seja com a sua série. Abrace o seu nicho. Eu tenho certeza que os episódios beta de Game of Thrones foram passados provavelmente para pessoas que jogam RPG ou que leem Senhor dos Anéis. Né? Imagina que eu sou o cara do tráfego do Game of Thrones. Eu vou usar quais filtros ali? Cara, eu não vou usar praia, futebol e cerveja. Eu vou usar, Tolkien, Senhor dos Anéis, Harry Potter, RPG, Dungeons and Dragons e por aí vai. E aí, 15 anos depois, cara, você tem uma legião de fãs jovens e mulheres de uma série que inicialmente foi focada num nicho completamente diferente. O que aconteceu entre uma coisa e outra? Né? E o Seth Godin explica isso muito bem no livro Isso é Marketing. O Game of Thrones não tentou explodir um pote de corante no mar, porque um pote de corante no mar, ele pegou um copo e botou o corante aqui dentro. E aí ficou roxo, porque era uma quantidade suficiente para impactar essa amostra. Quando você foca no seu nicho, é exatamente isso. Você pega o corante e coloca num copo. E você transforma esse copo. E, de repente, tem vários copos como esse que começam a convidar outros copos para participar daquela história. E é assim que o Game of Thrones chega, não em mim, na minha namorada, que foi quem me convidou para ver. Pô, peraí. Então, se existiu lá no começo do Game of Thrones um anúncio, um target, um público-alvo, certamente não foi minha namorada, uma professora de dança carioca que ama a praia. Como é que você chegou nela? Chegou nela porque o nicho de Game of Thrones foi tão transformado e tão apaixonado que eles começaram a espalhar aquela história e a advogar em favor daquela história. Breaking Bad é a mesma coisa. Cara, a princípio, zero atraente. Você não tem efeitos, né, de artifício, você não tem nada ali superficial que pode te atrair esteticamente, mas aquilo transforma de maneira tão profunda a vida de uma audiência que aquela audiência espalha a palavra por você. Não tente agradar a todos. Foque no seu nicho, transforme a vida dessas pessoas e deixe que elas advoguem em favor do seu produto, da sua escrita. O que isso tem a ver com a série que é a minha medalha de ouro?
Várias pessoas, minha irmã sobretudo, já haviam várias vezes me falado: assista essa série. E na minha cabeça, há alguns anos atrás, um pouco mais heterotop, carioca, eu falei: não, essa série é uma série muito água com açúcar. E eu usei palavras que eu me arrependo, mas eu vou falar a verdade. Falei: isso é série de mulherzinha. Não vou assistir. 6 anos depois, This Is Us é a série que eu mais gostei em toda a minha vida. Certamente, eu não fui o público-alvo inicial de This Is Us. E até em pesquisas que eu fiz, foi uma série muito focada em mães donas de casa americanas. Porque conta a história de uma família. E aí, cara, a série chega no heterotop carioca e muda a vida do cara. A ponto de hoje, eu acho que eu já me considero um heterotop carioca, porque obviamente, This Is Us e muita terapia conseguiram me tirar um pouco desse lugar. This Is Us, Henrique Carvalho, foi difícil escolhê-la perante a Lost, a Dark, a 24 Horas, Demolidor, e até outros que eu não coloquei, como Dexter. Eventualmente poderia colocar também Prison Break, que a primeira temporada é muito boa. Mas ela ganhou por o seguinte critério: cara, qual série eu vou escolher? Será que foi a na qual mais me diverti? Será que eu vou escolher a que teve mais audiência? Será que eu vou escolher a que eu vi mais vezes? Não. Eu escolhi a que mais teve impacto na minha vida. This Is Us me tornou um homem melhor. This Is Us me ensinou qual é o papel do homem numa família, numa sociedade. This Is Us me permitiu ser uma pessoa melhor para a minha namorada, para a minha mãe. This Is Us mudou a minha vida. This Is Us é uma terapia, é uma constelação familiar, entre outras coisas. Eu recomendo essa série com toda a minha força e convido quem quer que estiver assistindo a vencer qualquer tipo de preconceito em relação a muito dramática, água com açúcar e outros termos pejorativos que eu cheguei a usar e me arrependo. Porque se não fosse alguma insistência, eu não teria visto e eu não estaria aqui hoje falando sobre esses assuntos que durante muito tempo eu ignorei. E essa série me ajudou a ver. This Is Us é a minha medalha de ouro. Por que mudou a minha vida? E o conceito, o link com a escrita, é justamente, ela não tentou de início agradar a todos. Ela focou num nicho, que certamente não era eu, mas por tornar esse nicho tão satisfeito com o produto, o próprio nicho compartilhou a palavra e, graças a Deus, a palavra chegou até mim e me permitiu ser um homem muito melhor. Eu parei na segunda temporada de This Is Us. Não vou dar spoiler nenhum aqui. Mas eu juro, para mim, quando demoraram muito a explicar um acontecimento, mas assim, era muito. Todo episódio... É agora, vai ser agora, vai ser agora. Lá o que aconteceu, não. Eu assisti 3 episódios, 5 episódios e nada. Aí eu, pô, você tá testando muito a minha paciência. E eu parei. Mas já descobriu como é que foi, não? Não descobri ainda. Vale a pena? Depois de conta. Uhum. Vale a pena continuar? Cara, não vale, talvez não por isso. Eu te entendo também. Várias vezes eu falava, caramba, é agora, não é agora. Mas, assim como Lost, eu acho que a temática justifica eventuais falhas na história. E, enfim, eu quase parei algumas vezes porque eu me deparava com verdades sobre mim mesmo que eram bem desconfortáveis. Não sei se você chegou a ser tão visceral assim. Mas... Cara, você assistiu com a tua namorada essa série ou não? às vezes. Vocês tinham... Às vezes vocês pausavam assim e... Vamos conversar sobre isso? Cara, assim, não... Mas claramente a energia na sala mudava e no dia seguinte a gente trocava uma ideia. Porque é impossível você ignorar algumas coisas ali, né? Exato, cara. Porque essa série também para mim era muito isso. Porque a gente, como um homem, às vezes vai ter a visão do homem numa situação e a mulher vai ter a visão defendendo por que a mulher fez aquilo. E tinha uma cena, não vou dar detalhes aqui, né? Porque
spoilers, mas eu lembro que a mulher viajava para ir cantar e o cara ficava em casa com as crianças. Sim. E lá tinha um músico que parece que dava em cima dela, Sim, claramente, sim, sim, queria sim. alguma coisa com ela. E, tipo, ela falou que ia ficar 2, 3 dias fora e o cara lá se ferrando, assim, pra cuidar das crianças. Eu fiquei, velho, eu fiquei meio indignado, assim, do tipo, como é que eu fui capaz de fazer um negócio desse, sabe? E aí, de novo, o clima pesou, assim, do tipo, caraca. A série deu um pause, beleza, conversa. Momento, vamos ter uma conversa. Eu quero entender por que que ela faria isso. Por que que o cara aceitou estar numa situação dessa? Então, acho que é uma série que faz a gente se refletir muito, né? Sobre a gente mesmo. E o legal é que são personagens tão diferentes, com visões de mundo também tão diferentes, que a gente consegue entender mais o outro lado que às vezes a gente normalmente não entenderia se não estivesse vendo uma série e um desfecho de uma história como vai acontecendo. Sem dúvida. E eles conseguem, de maneira brilhante, incluir uma diversidade absurda, né? de tipos, o que nos faz, obviamente, empatizar mais com causas que a gente nem, às vezes, não passou. This Is Us não é uma série que você vai passar por ela não vai passar pela tua vida despercebida, assim, ela vai te afetar de alguma maneira, e aí você pode querer encarar ou não. Eu tenho um grande amigo que parou de ver porque ele falou, cara, eu não aguentava mais de dormir chorando, parei de ver. Eu entendo, algumas vezes rolou isso comigo também, mas eu fui até o final. Cara, que delícia. A gente falou muito de séries passadas, e não precisa ser série, né? Mas a gente sempre fecha com o que estamos vendo, lendo, ouvindo no momento, já que filmes, séries, músicas, podcasts começam com a escrita. Quer compartilhar alguma coisa nesse sentido? Dessa vez eu vou quebrar o protocolo aqui, eu vou falar... Porque a gente falou de 5 séries que são muito... marcaram nossa vida. Eu vou falar de uma série que eu assisti toda e detestei, assim, detestei. Eu assisti de raiva para ver, não é possível, que tá tão ruim assim. Tá tão decepcionante. E essa série é Anéis do Poder. Que série ruim, velho. Gastaram 1 bilhão para fazer a série. A atuação terrível. História, um desrespeito a Tolkien. Construção de mundo. Nossa, nada a ver. É bem o que você falou. Aliás, é o exemplo perfeito. É um ótimo corte para você usar em redes sociais. Eles pegaram um oceano gigantesco e tentaram tacar o máximo de corante lá dentro. Por mais esforço, por mais de US$ 1 bilhão que eles colocaram, não há corante suficiente para transformar um oceano inteiro. Eles tentaram agradar todo mundo, todas as etnias e público-alvo. Essa coisa de termos que agradar a todos é tão péssima. Porque você não consegue fazer isso de maneira alguma. Eles tentaram agradar todo mundo e tem muita gente revoltada com a série. Como eu. Assisti e tô aqui, falando mal. Então era para ser tudo de bom. Caramba, Senhor dos Anéis, 20 anos. Que trilogia fantástica. Aí chega uma série e acaba com toda aquela magia que a gente teve há 20 anos. Então, tive que quebrar o protocolo aqui. O que não ver, né? Do que não ver, ou já saiba que, cara, você vai viver com uma certa indignação de, cara, não vale a pena o seu tempo. Sinceramente, não vale a pena. Perfeito. Cara, eu queria falar sobre 2 coisas, rapidamente. Eu acho que eu falei sobre isso no nosso último episódio, mas queria reforçar o filme Air, que conta a história de como é que o Air Jordan foi criado, né, lá pela Nike. Cara, se você gostou do Last Dance, você vai amar muito. Então, aconselho a todos, sobretudo a você, Henrique. E queria falar uma coisa muito curiosa. Eu vou fazer uma pergunta para você, quero ver se você adivinha aí. Tranquilo, tá? Não precisa... Se não adivinhar, não tem nenhum problema. Por que você acha que eu prefiro assistir jogos pela TV do que em loco? Ansiedade? É uma boa resposta. Também. Mas tem uma resposta um pouco mais lírica, digamos assim. Que, cara, para mim, quando eu vejo jogo na TV, eu tô vendo um filme. Entendeu? E tem um papel que eu acho fundamental, é o do narrador, cara.
porra, a experiência muda. E aí eu não sei como é que é a tua percepção. E, claro, nada contra a pessoa, mas, por exemplo, se tem um jogo com o Galvão Bueno, que, pô, pode falar o que quiser do Galvão Bueno, mas ele é foda, irmão. Ele vai te emocionar, vai te prender. Tem com o Kleber Machado, a experiência é completamente diferente. O Kleber Machado é aquela coisa meio passiva. O Galvão Bueno, ele conta uma história. As perguntas que ele faz, que você parece, cara, é uma anta, ele tá fazendo uma pergunta para que... Não, ele tá fazendo uma pergunta para que, a pessoa que tá em casa e nunca viu futebol se sinta parte daquilo. Ele tá, é um personagem, entendeu? Eu acho o Luiz Roberto também incrível. Então, eu quero dizer o seguinte. Ontem, eu vi de tarde parte de Manchester City e Bayern. De noite, eu vi partes de Lakers e Grizzlies. E eu vi partes de Flamengo e outro time lá horrível que o Flamengo jogou. E, cara, independente se meu time ganhou ou perdeu, porque o City ganhou, eu sou City na Inglaterra, o Flamengo ganhou no Brasil, eu sou Flamengo no Brasil, e o Lakers perdeu, eu sou Lakers nos Estados Unidos. Para mim, a melhor experiência foi aquela na qual tinham melhores narradores. Sim. A narração foi um artifício inserido nos canais de televisão quando as pessoas perceberam que elas estavam concorrendo com muitas coisas, então que precisava de uma pessoa para contar uma história. Eu prefiro ver jogos na TV. Assim, não dá para falar, mas por mim eu não vou mais no Maracanã, não. Já deu. Prefiro ficar em casa vendo o jogo. Por quê? Porque eu quero ver a narrativa que o narrador constrói. E isso também, meu amigo, começa com a escrita. Então, só queria trazer para você que eu tenho estudado muito, inclusive, narradores de esporte. Foi um tema tão presente hoje. Porque aquilo também é arte, aquilo também é escrita, e aquilo me aproxima do jogo, me faz olhar para a televisão como se eu estivesse vendo um filme, algo mágico, e não simplesmente jogadores correndo atrás de uma bola ou meu time querendo ganhar ou não. Acho que é um bom final aí para esse episódio no qual o esporte esteve tão presente. Boa. E a narração, numa analogia aqui, é como se fosse a música de um filme. Você tira a música de um filme e parece que ele perde aquela emoção, embora a história continue ali, os acontecimentos estão passando, mas não tem a emoção que a música traz. E o narrador faz isso, né? Ele aumenta o volume da música para você sentir mais o vai e vem de um jogo. E eu te pergunto, qual foi o jogo mais emocionante que você já viu? Cara, eu vou te trazer futebol, basquete, tudo. Só futebol, só futebol. Vamos então me dar só um aqui, ó. Flamengo, Brasil, Internacional, rapidinho, tá? Vai. Flamengo tem que ser o gol do Pet, lá contra o Vasco, 3-1, tá? Uhum. E aí a narração eu lembro direitinho, o Luiz Carlos Júnior falando, reza Alessandro, que aparece o Alessandro. Então, assim, eu lembro da narração, cara. Seleção brasileira. Cara, a história do Ronaldo, tem um documentário do Ronaldo no Globoplay que mostra. O cara numa Copa teve convulsão, no meio do caminho o cara quebrou o joelho 2 vezes, e na outra Copa ele fez os 2 gols da final, cara. É um filme a história do Ronaldo. E o Galvão Bueno, desesperado, gritando Ronaldinho, me arrepia. Então, Flamengo, gol do Pet. Engraçado, mais até que o gol do Gabigol na Libertadores, porque o gol do Gabigol foram os 2 gols ao mesmo tempo, eu até hoje não entendi o que aconteceu. Então, o gol do Pet estava mais concentrado. Gol do Pet, 2 gols do Ronaldo contra a Alemanha. E jogo internacional, cara, Real Madrid e Manchester City, ano passado, 4-3. City lá em Manchester, e na volta o Real Madrid vira com o gol do Rodrigo no final. E vai repetir esse ano. Vai ter Real Madrid e City de novo na semifinal. Sim. Então, enfim, vai ser fantástico. Você tem um favorito, assim? Então, eu não assisto tanto jogo assim, mas essa Copa do Mundo, depois que o Brasil foi eliminado, eu fiquei vidrado assim, em ver jogos da Argentina e o Messi. Pô, final porque a gente não vai entrar no assunto aqui, que de novo vai dar muito tempo, mas, cara, a última Copa do Mundo do Messi, 36 anos para a Argentina voltar a ser campeã do mundo. E a final, pelo amor de Deus, o que era aquilo? Eu quase infartei no meio do jogo. E eu sou um cara que, tipo assim, minha emoção é um nível assim, 25% de uma pessoa normal. Eu fico feliz, grito gol, mas não é aquele negócio de, sabe? Aquela loucura.
nesse jogo, e eu assisti, por isso que eu te perguntei também da narração, pela galera do Casimiro, né, que estava fazendo o streaming ali ao vivo, e eu achei fantástico, 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 fantástico. Inclusive, eu achei melhor do que os narradores tradicionais, Globo, Sport TV e por aí vai. E eu já vi várias, juro, dezenas de vezes eu revejo. Pelo menos uma vez por semana eu revejo a final, os melhores momentos. De tão bom e tão emocionante que é. Eu revivo o jogo como se estivesse acontecendo, ao ponto de... Eu sei que a Argentina vai ganhar, mas ainda assim eu fico naquela expectativa, suando frio, assim, de cara, não é possível. Tá 2-0, tá ganha, de repente 2-2, 3-2, 3-3, pênalti, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Será que mais vai perder o pênalti? Não. Eu fico tenso a esse ponto, mesmo sabendo o resultado. Eu devia ter colocado esse jogo, tá? Só pra você ter uma ideia, eu fui ver na casa do meu pai e depois a gente ia almoçar. Acabou o jogo, eu falei, pai, eu não consigo levantar daqui agora. Juro por Deus. Eu não consegui levantar. Eu fiquei vendo, assim, completamente os riscos daquele jogo, cara. Era a última final do Messi, ele fazia um gol, o Mbappé fazia outro. Aí ele fazia o Mbappé fazia outro. Caralho, deixa o cara ganhar, pelo amor de Deus. Que absurdo. Vou colocar na minha lista esse aí também. Não sei como é que eu esqueci. Sei lá, não consigo lembrar de um jogo mais perfeito do que aquele. Não, considerando né, o palco que era uma final de Copa do Mundo, com o maior jogador da história, com talvez o maior jogador daqui para frente, era assim, era um se despedindo e o outro falando, tô chegando. E os dois duelando. Porra, cara, é muito épico mesmo. Eu não consegui levantar do sofá quando o jogo acabou. Eu estava completamente hipnotizado, embasbacado pela grandiosidade. Eu falei assim, às vezes você vive algo histórico que você não percebe na hora. Aquele momento, você percebeu, eu também. Eu falo, cara, eu estou vendo algo histórico. Eu estou vendo um dos maiores jogos da história. Estou vendo o maior da história se despedindo. E talvez o próximo, um futuro maior da história, quem sabe, né, começando. Não consigo pensar em maneira melhor da gente consagrar tudo aí que foi falado. Até porque eu acho que eu vou botar aqui os melhores momentos de novo pra gente acabar. Pergunta aleatória pra gente terminar. Você chora? Filme, série? Pra caralho. Você chora? Cara, muito raro. Assim, talvez um na vida, talvez lista de Schindler. Mas nessa final, cara, da Copa do Mundo, sabe, uma lágrima caiu assim de caralho, Messi. Obrigado por existir no mundo, por proporcionar isso pra gente. Não, eu choro na porra toda. Você viu que ganhou o Oscar agora? Tudo em todo lugar ao mesmo tempo? Não vi esse. Cara, esse filme, assim... Lembra que eu te falei no último episódio, penúltimo, que eu vou pro cinema esperando que os filmes vão me entregar o que eu tô buscando? Uhum. Eu e o Gabi estava num dia péssimo e, cara, esse filme conversou com a gente. Irmão, acabou o filme, a gente ficou 20 minutos chorando na sala. Foi surreal. E a arte nos dá isso. Eu choro em jogo, choro em filme, choro em série, choro em livro, choro em texto que eu escrevo. Então, enfim, quando tiver faltando lágrima aí, manda umas aí pra você. Obrigado, tá? Mais uma vez aí. Fantástico. Pessoal, mais uma entrega aqui visceral. Nossa, se você gostou desse conteúdo, fez sentido para você, por favor, compartilhe. Como nós compartilhamos aqui seriados que fizeram a diferença para a gente, se esse nosso relato sincero fez diferença para você, por favor, mande também para quem você acha que possa ser impactado pela nossa mensagem. Mais uma vez, obrigado, Henrique, pela entrega. Obrigado a você pela audiência. Estamos juntos. Bom, a gente se vê no próximo episódio. Grande abraço.